Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E a gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, certo? A gente não vai ter conteúdo do livro hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre os assuntos que a gente já abordou nas outras aulas, para a gente estar relembrando, tirando alguma dúvida. Eu vou dar aula e eu quero que, se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês me mandem mensagem perguntando, que assim que eu puder responder, eu vou responder mandando áudio, porque eu não quero ninguém com dúvidas, ok? Na aula de hoje a gente vai rever os conteúdos do segundo bimestre, desde lá do comecinho do bimestre, ok? A gente começou falando sobre os sistemas operacionais. A gente viu que o sistema operacional é um programa que pode ser para celulares e para computadores. Ele é um programa que é o principal programa do nosso computador, do nosso celular. Os tablets também possuem sistema operacional e a gente viu que ele é muito importante, ele é considerado mais importante porque é ele o responsável por gerenciar todos os outros programas e tarefas que o nosso dispositivo, que seja o computador ou o celular ou o tablet, vai desempenhar. É ele que comanda todo mundo. É como se o nosso dispositivo fosse um jogo de futebol e ele é o técnico, ele que vai dizer o que roda, o que não roda, quão rápido vai rodar, quão rápido não vai rodar. Então, ele é muito importante. E sem ele, não seria possível utilizar nem o computador, nem o smartphone, nem os tablets. Por que eu falo smartphone? Porque os smartphones possuem o sistema operacional, que não é a mesma coisa dos celulares antigos, certo? A gente não pode falar disso quando a gente está pensando em celulares antigos. A gente viu que, quando a gente fala de celular, uma das grandes vantagens do sistema operacional são os aplicativos, que hoje em dia é possível rodar no celular por causa do sistema operacional. A gente viu que hoje em dia o computador e o celular, eles têm funções bastante parecidas e que hoje em dia o celular, o smartphone, a gente pode considerar como um pequeno computador, um computador portátil. Agora, dentro dos computadores, dentro dos sistemas operacionais de computador, a gente deu um foco especial para o Linux. Por quê? Porque o Linux é um sistema operacional diferenciado. Vocês lembram que a gente falou sobre o Linux? O Linux, que é aquele sistema operacional que tem como símbolo um pinguim, ele é considerado um software livre, Por isso ele é tão diferenciado. E o que isso quer dizer? O que ser um software livre quer dizer? Quer dizer que você pode adquirir, você pode obter o Linux de forma gratuita. Você pode fazer qualquer modificação que você quiser no Linux, basta você saber, Se você tiver o conhecimento para fazer isso, você pode fazer qualquer modificação que você quiser no Linux e, além disso, você ainda pode oferecer o Linux para outras pessoas, essa versão original ou a versão que você modificou de forma gratuita. Então, você não precisa de autorização do criador, nem para baixar, nem para modificar e nem para oferecer para outras pessoas, tanto a cópia original quanto a que você modificou. Então, ele é um software totalmente livre. Além disso, é um programa leve que roda em computadores tanto mais antigos quanto mais atuais, mais modernos. Então, isso facilita muito também. Então, a gente fechou o sistema operacional falando sobre isso, sobre a importância dele, tanto para os celulares, computadores e tablets, por ele ser o software que comanda todos os outros, e das especificações do Linux, que é um software tão diferente, é um sistema operacional tão diferente dos outros, não é mesmo? Após isso, a gente falou um pouco sobre a história da internet, certo? A gente viu da onde surgiu a internet. A gente viu que quando a internet foi criada, ela tinha uma proposta totalmente
diferente do que a gente conhece hoje em dia, que a internet hoje em dia a gente utiliza para fazer várias funções, né? Mas no começo não era muito assim, não. Ela foi criada durante a guerra com o propósito de proteger os dados dos Estados Unidos, para em casos de bombardeio não fossem perdidos tudo que os Estados Unidos tinham armazenado nos computadores. Então, existiam várias bases militares, cada uma com seu computador, que tinham dados importantes, né? Porque numa guerra, todas as informações que você possui são muito importantes. E aí, esses computadores estavam à mercê de bombardeios. E caso um deles fosse bombardeado, muitas informações seriam perdidas. Então, eles atentaram para o fato de que eles precisavam que as informações fossem compartilhadas pelos computadores de uma maneira que, se um computador fosse perdido, né, em caso de bombardeio ou por qualquer outro motivo, as informações estariam seguras nesses outros computadores e não seria nada perdido. Foi daí que surgiu a necessidade de criar a internet, que, na verdade, quando foi criada, nem internet se chamava, era chamada de ARPANET. E aí, daí, com o final da guerra, as universidades começaram a estudar isso, porque viram que isso era uma ferramenta nova e poderosa. Então, foi estudado pelas universidades e, alguns anos depois, começou a ser comercializada dentro dos Estados Unidos e após em alguns outros países. No Brasil, ela só chegou para ser comercializada em 95. Foi quando surgiram empresas que vendiam o serviço da internet. Agora, apesar de existir empresas que vendem a internet, a gente não pode imaginar que a internet tenha um dono, porque não existe isso. Ela foi inventada, ela foi criada nos Estados Unidos, mas hoje em dia a gente não pode dizer que ela tem um dono. O que acontece é que ela tem administradores ao longo do mundo todo, ao redor do mundo todo, mas dono não. A gente falou também que por causa da internet e da forma como ela se popularizou, como ela ficou popular no mundo inteiro, a nossa vida sofreu uma grande mudança. A gente vai chamar essa mudança de revolução digital. Por quê? A revolução digital é uma coisa que vem desde antes da internet, mas com a internet ela tomou proporções ainda maiores. A revolução digital é uma coisa que aconteceu quando a gente parou de usar somente as tecnologias primitivas e passou a usar as tecnologias digitais, relógio, máquina fotográfica, máquina filmadora, celulares, computadores, tablets. Tudo isso se tornou essencial e prioridade na nossa vida, tanto que hoje em dia seria muito difícil a gente imaginar a vida tanto de uma pessoa normal quanto de uma empresa sem o uso dos computadores, sem o uso dos celulares, dessas tecnologias digitais. Ia ser muito complicado. Se você se propuser a passar uma semana que seja sem usar nenhum tipo de tecnologia digital, você vai perceber a função e a importância que ela tem para o nosso dia a dia, porque provavelmente a sua vida vai ficar um pouco mais difícil, né? Porque elas realmente ajudam bastante na comunicação, na pesquisa, no estudo, no trabalho, seja em banco, loja, cinema, aonde a gente vai, a gente está cercado por elas. Tanto que não só as profissões que já existiam foram influenciadas pelo avanço da informática, mas também a informática fez com que surgissem muitas novas profissões que antigamente não existiam, como programadores, professores de informática, youtubers, desenvolvedores de programas, desenvolvedores de games e muito mais. São muitas as profissões que só surgiram devido ao avanço da informática e algumas devido à popularização da internet, ok? Então, a gente viu que até mesmo na área da educação, a gente está vivendo isso na pele, né? Porque a gente não está podendo fazer
o uso da educação presencial e a gente está somente pela educação EAD, né, que é a distância, mas a gente viu que até mesmo para a educação, a internet, o computador, essa nova era digital, ela tem uma importância muito grande. Você pensa que se isso que a gente está vivendo agora tivesse acontecido há 20 anos atrás, provavelmente a gente ou estaria correndo risco dentro de sala de aula, né? Porque não teria como opção o ensino à distância, ou estaria sem estudar. Tanto uma quanto outra opção são bastante preocupantes, né? Uma pela saúde e outra pela nossa perda dessa oportunidade da educação. Então, a gente precisa pensar nisso, em todo esse conteúdo, como um motivador, como a motivação da gente continuar estudando e continuar conhecendo cada vez mais desse mundo da informática, porque realmente hoje em dia não é uma opção não saber mexer, né? Não saber mexer num celular, num computador, não saber mexer num Word, num Excel, isso não é uma opção. Eu espero que vocês tenham entendido, que todo mundo esteja bem. Eu vejo vocês na semana que vem. Beijo, tchau, tchau!